Então, aguardando a nossa convidada de hoje, daqui a pouquinho já vamos chamá-la. Enquanto ela não entra, vou me apresentar. Eu sou Ana Casara, professor de macramê, tenho minhas redes sociais, tenho meu Instagram, meu canal no YouTube, tenho escola na Hotmart, minha revista e o meu livro só falando de macramê, né? E aí hoje vou receber uma convidada super especial, uma convidada, uma querida, aluna da minha escola, né? E que hoje nós vamos conhecer um pouco da história dela, para que vocês também a conheçam e saber a opinião dela, como é que está sendo o, o macramê, o que ele, se ele transformou a vida dela, se ele fez alguma coisa de diferente na vida da minha querida aluna. Eneida, minha querida, que bom que você conseguiu entrar. E aí a gente vai hoje bater um papo, né? Pois é, Pro, que bom. Eu fico assim, eu fico assim muito feliz de poder compartilhar, né, assim, um pouquinho da vivência da gente com o macramê, que foi uma coisa assim que entrou na minha vida que foi maravilhoso demais, mas demais, eu não tenho nem como dizer o tanto que foi bom. Então, eu quero que você se apresente para as nossas convidadas, que já temos algumas ali, a Nilma Artesanatos, a Gabriela, quem mais? Enfim, já temos algumas nos assistindo e outras que vão entrar. A Leonilda Hernandes, essa é fiel, está sempre nas nossas lives, né? Nossa colega da escola. Então, a Zorilda também já entrou. Eu quero que você se apresente e depois nós vamos conhecer a tua história com o macramê. Então, vamos lá. Eu sou Eneida Magela, eu moro em Brasília, sou uma pessoa apaixonada pelo macramê e pela nossa prof. Assim eu vou descobrindo quem é apaixonado por mim e quem não é. Ah, mas quem não é, porque é doente. Será? Porque, prof, porque você, é só com esse sorriso que eu falo, esse sorriso, e o jeito quando a gente pega um vídeo para assistir, e mesmo quem não dá conta, a gente consegue, só de ver assim, aquela coisa mais gostosa. Que Aí a gente bom! apaixona. Eu fico muito feliz de saber disso, dessa paixão, desse amor, mas isso que nos une é o nó, né? E então eu gostaria de saber, assim, você já sabia fazer, você já conhecia o nó quando a gente se conheceu ou foi através da Não, escola? eu já conhecia, que há uns 15 anos atrás eu fui a Curitiba Uhum. e tinha uma senhorinha lá que estava fazendo macramê. Eu sentei perto dela e ela ficava assim, não, é fácil, é fácil. Ela com a almofadinha no colo e ela foi fazendo e me ensinando. Quando foi à noite que eu deitei, eu dei nó a noite toda. A noite toda. Aquele nó não saía da minha cabeça. E eu vi a Adoro coisa ouvir tão essas linda, histórias. a coisa tão linda, e no outro dia já estava vindo embora. Eu falei assim, como que eu vou fazer? Eu tenho que aprender. E não tinha ninguém, aqui em Brasília, eu não conhecia ninguém que ensinasse o macramê, né? Aí eu comprei revista, fui na banca de revista e comprei revista. Só que nessas revistas não vem a receita. Como eu apanhei, mas como eu apanhei. Mas foi muito. Então eu tenho minhas primeiras farinhas que eu fiz, eu tenho tudo guardado, que eu não tenho coragem nem de desmanchar, porque foi uma coisa assim, um amor assim que só. E aos pouquinhos eu fui aprendendo, sozinha. Errava, desmanchava, e comecei a dar nome, o meu nome, o nome que eu dava aos nós. O nó, o, o nó duplo, eu Duplo? chamava de barquinho. Eu fazia um barquinho, as velas, para poder aprender a fazer o nó. Quantas vezes eu fazia ele só de um lado? Quando eu olhava meu trabalho, o bicho estava todo errado. Não é E possível. foi, e foi Deixa
você, quando eu comecei deixa a aprender com você. Deixa eu só falar que o nosso querido amigo ali da Mahai entrou para nos assistir também. Que prazer tê-lo aqui. Então, vamos lá, vamos contar mais histórias e saber de quanto nó faz a diferença na nossa vida, né? Eu tenho certeza que você brigou muito, porque o que eu conheço das revistas, porque muitas alunas me traziam as revistas para tirar os modelos que elas queriam, né? E normalmente vinha um desenho diferente, mas o que estava escrito era a mesma coisa dos outros modelos, né? Não sei se você percebeu isso. Não, vinha assim tudo errado. Aí eu faço, mas eu vou dar conta, eu tenho que dar conta. E eu faço, mas eu tenho que aprender primeiro a fazer meu barquinho, que era o nó duplo, né? Eu fazia. Obrigada, amigo. Fala. Eu pensava o seguinte, para o nó estar certo, ele tem que estar com os dois bracinhos para baixo. Se ele estiver, então, porque o nó está certo. E assim, eu fui fazendo macramê, que foi assim, é um médico que a gente tem, né? Que sim. Você na depressão, você vai ali, começa a fazer, quer ver uma coisa bonita, e esquece que existe uma depressão. Então, é maravilhoso o macramê. E a persistência que a gente tem que ter, né? Porque se você não tiver persistência, você deixa. Como muitas amigas eu fui ensinar e não tiveram persistência, porque diz que é muito aborrecido. Eu falei assim, não é apaixonante, é viciante. Eu acho assim, que a pessoa não conseguiu entender a essência do nó, né? Porque a partir do momento que ela se dedica, que ela percebe o que ele faz, por onde ele vai, o fio, ali é que a pessoa se apaixona, porque tu não precisa de máquina, tu não precisa de outras coisas, né? E quando a pessoa consegue focar no desenho, focar naquilo que acontece conforme você vai trabalhando, ela se apaixona, assim como você. Eu tenho certeza disso. Quando a pessoa não consegue se concentrar, é que ela não consegue desenvolver o macramê, né? É verdade, prof. Mas então eu sei que, assim, eu sem saber direito o macramê, eu ficava ensinando para os outros. E aquilo de eu ensinar, eu ainda ia aprendendo, né? E o pessoal ria comigo. E fazia, eu não sabia, colocava linha na toalha. Sim. E quando terminava o trabalho ficava pequeno. Eu falei assim, mas meu Deus, o que eu fiz? Um motivo ficava grande, outro ficava pequeno. Sim. E fui tentando. E desperdiçava linha feita não sei o quê, né? Porque cortava grande, porque eu não sabia a medida. Sim. E fui levando. Quando eu conheci prof, por acaso, no YouTube, aí eu me deslanchei. Aí eu fiz... O mundo, para mim, não tinha limites. Que bom saber disso, né? Porque quando a gente começou em 2016, final de 2016, começo de 2017, a gente não tinha noção dessa plenitude, desse tamanho todo que iria tomar esse canal, né? A gente foi fazendo do jeito que sabia, nunca tínhamos gravado nada, nunca tínhamos feito nada nesse sentido, e o nervosismo toma conta, né? Então, verdade. Assim, mas fomos na cara e na coragem, né? Porque se você espera estar pronta para fazer isso, você nunca faz. Não é verdade, assim? É verdade. Então, a gente pegou, inclusive, um cara de marketing, ele disse, é melhor o feito do que o perfeito. E aí eu levei isso em consideração, né? Se é assim, então vamos lá. Saia do jeito que sair, vamos à luta. Então, veja quantas pessoas que depois que me encontraram ali no canal e começaram a desenvolver isso, né? E fez toda a diferença na vida de muita gente, né? Faz toda a diferença na vida da gente, mas toda. Aí eu fico até rindo assim, falo pro meu marido, você tem que fazer que meu marido de prof e aprender a fazer macramê.
Ele estava lá embaixo brigando, porque essa semana ele fez um jogo de banho, que é para uma cliente, está fazendo outro jogo, daí entrou pedido de uma confecção, que ele também ajuda a atender a confecção, ele faz os cintos e eu faço as costas, né? E aí a gente tem que correr, né, para dar conta do recado. E ele disse, eu estou cansado de trabalhar hoje. E com isso, depois que eu aprendi, assim, mais ou menos, eu levava minhas toalhinhas para um armarinho, a pessoa vender. E nesse meio tempo, uma pessoa comprou as toalhinhas e quis me conhecer, porque ela é uma estilista. E foi onde eu comecei a fazer chales para mandar para Paris. Eu fiquei toda. Eu lembro dessa história, mas conta para quem está nos ouvindo como é que foi isso tudo, né? Foi assim um desafio. Para mim foi um grande desafio, porque quando ela disse assim, eu vou fazer minha coleção e você vai fazer. Eu gostei do seu trabalho, porque eu vi de outras pessoas, mas o que eu gostei foi do seu trabalho, muito bem feito. Aí eu tremi nas bases, né? Falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? É muita coisa para mim. E ela queria tudo para ontem, né? Mas eu quero para tal dia. Eu falei assim, não, macramê você não pode pedir para ontem, você tem que dar um tempo. Porque para fazer a coisa mal feita, eu prefiro não fazer. E não é fácil, não. E dei os preços tudo errado, por isso que ela vivia atrás de mim. Até que você me ensinou como que precificava. A minha maneira de ensinar como precificar, ela é bem, eu posso dizer, primitiva. Porque, assim, na época, foi o jeito que a gente encontrou para até ficar mais fácil para as alunas, porque a maioria era pessoas já de idade, algumas eram estudadas, tudo mais, mas a grande maioria saía de dentro de casa, do dia a dia normal, né? E aí, como que tu vai dar uma maneira dela precificar fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo? É difícil fazer as pessoas entenderem, né? Aí eu comecei a pensar assim, se eu falar para ela por metro, eu acho que fica mais fácil, né? E foi o que eu organizei. E dessa forma eu consigo passar melhor e deixo a pessoa livre. Se ela vê que é pouquinho, ela aumenta ou ela diminui. Porque tudo a pessoa precisa analisar o cliente também. Se ela vê que o cliente tem condições de pagar isso, né? E muitas vezes também a pessoa tem condições de pagar e ela não dá valor no trabalho da gente. Pensa que é um trabalho que faz assim, fez hoje, pronto. Tá? Não é um trabalho que a gente faz aos pouquinhos. Não é um trabalho, não é uma máquina, né? Não. É igual a Helena. A Helena é uma máquina, né? Que ela todo dia, cada coisa mais linda que a outra. Verdade, né? Nós temos uma turminha ali na escola que, nossa, tem feito, assim, trabalhos maravilhosos. Até eu vou querer saber se elas fizeram outras peças, além de toalhas também, né? Porque elas não estão colocando para nós ali se fizeram peças diferenciadas, se fizeram bolsas, algumas coisas diferentes, né? Eu vou querer saber. Eu sou curiosa, eu preciso saber o que fizeram da vida. Pois é, prof. Eu sei que o macramê, para mim, foi assim uma vida, modificou toda a minha vida. Muito, 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 muito. E você continua trabalhando para essa de Paris? Essa que ela, uma vez por ano, ela manda. Uma vez por ano, ela faz o pedido. E é feito tudo na libra esterlina. Então, fica assim, maravilhoso. Maravilhoso. Para te ver que histórias diferentes, né? E é aquilo que eu sempre falo para as minhas alunas e para as seguidoras. Cada uma vai encontrar o seu cliente, né? Porque se você fica só dentro de casa, se você não mostra as suas peças, não divulga o que você faz, claro que não vai conseguir vender, né? Mas se você se coloca, você participa de alguma feira, se você mostra para pessoas especiais, para pessoas que trabalham com decoração, mesmo lojistas, né? Só tem um porém, né? A pessoa tem que saber como é que vai colocar o produto na loja. Que tem que ter muito cuidado nesse sentido.
Eu coloquei um vestido de noiva numa loja, fui buscar de volta, estava com o fecho estourado. Coloquei numa outra loja um vestido, ninguém sabia onde é que estava. Então, é bem complicado você deixar a peça consignada. Então, de preferência, negocie assim, olha, te dou tantos dias, depois você me paga, ou se dentro desse tempo você não conseguiu vender, eu recolho, né? Mas negocie com a lojista antes de você deixar lá. É o que eu faço quando eu deixo no armarinho. Eu levo, antes da pandemia, vendia muito bem, porque lá tinha curso de bordado. Então, o pessoal já comprava toalhinha para bordar. Agora, depois da pandemia, caiu bastante. Eu acho que em tudo caiu, sabe? Em tudo. Para mim também caiu bastante os negócios, né? Então, eu faço assim, levo na academia, então, para o Dia das Mães, para o Dia dos Professores, a data que mais vende. Viu? É assim, né? Boa noite, Lilian. Eu vi que a Lilian também já entrou. Ana Dati. Olha quantas pessoas que já estão nos assistindo ali, né? Então, assim é que a gente encontra os nossos pontos de venda, né? E a gente precisa estar sempre alerta, né? Teve uma aluna que ela deixou numa loja, não combinaram como é que ia ser o pagamento. Na hora de fazer o acerto, a lojista queria que ela tirasse em produtos, né? E só que, assim, às vezes a loja tem produtos que não te interessam. Então, tudo isso a gente precisa alertar que elas cuidem desses detalhes. Veja como é bom a gente estar conversando, porque precisamos alertar elas, né? Elas precisam ter essa consciência de que, para tudo, a gente precisa primeiro colocar de que forma que vai ser o pagamento, né? É a primeira coisa que a gente tem que ver é isso, porque para passar aborrecimentos, né? Aí depois fica aquele diz que me diz que não foi assim, né? E aí fica complicada a vida, né? Mas o importante assim é que eu percebo que você está sempre colocando o teu produto em algum lugar, né? Mostrando o que você faz. E essa paixão que você tem pelo macramê faz isso. Faz com que a gente tenha aquele prazer de mostrar, de divulgar aquilo que a gente faz, né? Porque eu rodei. Primeiro foi pintura em tela. Fiz bastante. Depois foi pintura em tecido. Mas o que eu apaixonei mesmo foi o macramê, né? É difícil, principalmente quem faz já artesanato, que nunca tivesse feito assim o macramê, quando começa a fazer o macramê não volta para outra coisa. É difícil, eu já vi muita gente começar o macramê e não querer mais largar. Aí às vezes o pessoal me pede, eu quero uma toalhinha pintada com rosa. Aí você tem aquele segmento que dá para você fazer, né? Sim. E é muito gostoso. Aí você para pintar e diz, mas eu podia estar fazendo tal coisa. Mas eu estou fazendo uns porta-celular para uma amiga minha e aí ela pediu com fecho. Só que o meu porta-celular, ele é sem fecho, né? E agora eu coloquei o fecho, menina, vou ter que refazer, porque ficou super estreito aqui, ó, em cima. Ele ocupa espaço e aí a mão não entra. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu vou E com esse porta-celular fazer... aí a gente pode pensar até numa bolsa grande. Claro. Né? Eu vou fazer uma videoaula do porta-celular também, que eu acho que fica bem bacana para vocês fazerem. E em cima do porta-celular você pode desenvolver a bolsa do tamanho que quiser, né? Aí a gente voa longe, né? Claro. E mesmo os desenhos que a gente faz ali nas toalhas, você pode transferir para uma bolsa, pode usar a criatividade em cima disso, né? Agora, eu tentei, prof, foi fazer cinto, mas eu não consegui. Foi. Tu sabes que eu não sou assim de fazer cinto, calçado. Surgiu para mim a oportunidade de fazer
aqueles cabedal para calçado não é minha praia, não consigo, sabe? Parece que não consigo desenvolver, sabe? Eu sempre trabalhei nas toalhas, nos vestidos, nos chales, cortinas, panô, bolsas, essas coisas assim. Quando são pecinhas pequenas, não consigo. Simplesmente não é minha praia. Né? Já porque eu acho que aqui na minha casa, no meu apartamento, não tem como eu de pendurar um negócio para poder trabalhar, né? Então fica mais difícil, né? Então tem que ser coisa pequena mesmo. E eu acostumei a fazer meu macramê, eu coloco uma almofada no colo. É? Não te dói a cervical, não? Não, não. Olha, que bom. Eu coloco a almofada no colo e uma nas costas. E vejo a televisão e fazendo, e não perco tempo. A gente não vê hora de largar tudo e sentar lá para fazer, né? Não, esqueço que tem que fazer um almoço, esqueço que tem que tomar uma água, porque eu penso, não, deixa eu fazer mais esse motivo aqui para me ver. E quando vai esse motivo, vai, quando você vê o tempo já passou. A Irene Pivoto já está querendo o porta-celular, tu viu? Já comecei. A filha diz, não começa a prometer que depois tu não sabe se vai conseguir fazer. Pronto, já arrumei para minha vida de novo. Mas assim, eu acho que é importante a gente instigar as pessoas a querer fazer outras peças também, né? E olha, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite da gente conversar, porque eu queria que você contasse essa história dos chales que você fez, enfim, de outras peças, de como você se envolveu com o macramê, né? Isso é muito importante para a gente poder deixar as nossas ouvintes também com vontade de querer fazer mais, né? É que nem foi a Helena, né, que falou que quando a gente pega o macramê, a gente voa. No sonho de fazer, né? Não, a Helena não. Aquela senhorinha que você foi lá em Porto Alegre. É a dona Deja? A dona Deja. Foi a dona Deja que falou que ela voa. Ai, que coisinha mais linda. Eu quero chegar com a idade da dona Deja e toda serelepe, que nem ela. Tu sabes, assim, eu encontrei ela meio triste, porque a filha não tinha falado para ela que eu iria lá, né? E aí ela dizia, vamos ajeitar essa casa, que a tua prof vai vir aqui ver o que você não está fazendo no macramê. E ela não acreditou, porque a filha só atirava, assim, como se fosse para fazer ela dar uma ajeitada no apartamento, né? Aí no outro dia ela disse de novo, vamos dar uma ajeitada nesse apartamento? Que se a tua prof chegar aqui e ela vê que tu não está nem fazendo macramê, o que ela vai te dizer? E ela não acreditou, né? Ela achou que não era verdade, né? Quando eu cheguei lá, tu visse a carinha de surpresa, né? Porque essa pessoa, a Deja, é a pessoa que mais me fez crescer no macramê. Quando eu comecei em Porto Alegre, ela se inscreveu para o meu curso e ela não sabia o que era. Ela achava que era algo de comer. Porque a nossa região aqui é muito famosa pela comida também, né? E ela disse, se a prof vem de Caxias é porque é alguma coisa para comer. Aí quando ela viu as primeiras vezes o macramê, ela ficou assim meio sem saber se era isso mesmo que ela queria. Mas a partir do momento que eu comecei a ensinar ela ficou acho que uns 2 meses para aprender o nó duplo. Ela não conseguia gravar o nó duplo. Aí eu fiz aquela oraçãozinha que eu digo, né? Para ela eu fiz. E depois deu certo. Então, para as pessoas que tinham dificuldade, eu dava aquele bilhetinho, decora isso aqui que você vai fazer tranquilamente. E aí, quando ela pegou o jeito e conseguia fazer, ela dizia assim para mim, pegava qualquer modelo que ela tivesse feito de uma cor só, ela dizia, Sora, modifica isso aqui, coloca cor. E eu dizia, tá, mas o que tu tá imaginando? Não sei. Te vira. Só que assim, eu gostava dessa provocação que ela me fazia, sabe? E ela, sem querer, estava me empurrando para desenvolver mais digamos assim, mais modelos, né?
Aí eu vinha na viagem o tempo todo pensando naquele modelo, aonde que eu vou colocar a cor, como é que eu vou desenvolver, o que que eu posso fazer, sabe? Eu vinha pensando nisso. E muitos modelos eu desenvolvi diferente por conta dela, sim. Ah, mas isso é bom. Onde eu saio, assim, que eu vejo uma coisa bonita de macramê, eu tiro foto e eu já consigo, Viu? sem fazer, só de olhar assim, eu imagino aquele tanto de linha e eu faço Sim. o modelinho, né? Para ver o tanto de linha que eu vou gastar. Aí eu fico tão feliz quando eu vejo aquilo ali feito. Tem erro. Às vezes eu Uhum. vejo que tem um erro. Mas o erro não virou acerto, vira acerto, né? Sim, é Porque isso. ele fica diferente. Uhum. O ateliê dos nós está dizendo, já fiz um modelo branco com amarelo numa toalha, viu? A Marília, Bé, essa aí deve ser tua parente. Alunas desafiando a mestre, todo mundo aprendendo. Que troca boa. E é por aí, a vida é isso, né? A gente fazer essa troca para poder crescer em cima disso. A Tati entrou, olha, muito bem-vinda também, porque se você fica sempre em cima daqueles mesmos modelos, não Não desenvolve. E eu não sou. desenvolve. Não. E eu não sou capaz de ficar só repetindo. Eu sempre tive coisas diferentes. Tanto é que o primeiro desfile eu tinha 16 peças aqui em casa, que eu tinha o prazer no final de semana assim ficar sozinha ali e desenvolver e fazer aquelas peças de roupas que eu não tinha mostrado para ninguém, tá? Mas aquilo me dava o prazer de ficar ali trabalhando e testando fitas, testando materiais diferentes, justamente porque para mim isso era um prazer, né? E É. olha o que a gente consegue fazer hoje, né? Pois é, às vezes eu pego o modelo da escola que eu vou fazer, aí eu vejo assim, mas vai sobrar tanta linha, eu acho que o prof não vai ficar chateada se eu modificar aqui. E às Claro que vezes não. eu modifico e fica tão lindo. É. E assim, pode colocar na escola, mesmo que tenha modificado, mudou diferente, faz diferente, na escola, o que é de macramê pode colocar sim. E se precisar explicação, se precisar algum detalhe, coloquem para as minhas alunas, todas elas podem colocar. Eu vejo assim que fico mais restrita, eu só coloco mais aqueles modelos que a gente está fazendo, atual, enfim. Não, mudou o modelo, fez diferente. É uma maneira de incentivar as colegas também, né? Pode colocar sim, tá bom? Mesmo que tenha mudado. Eu, A Mari. eu fiz um. Oi, Oi, cheguei. A Mari, que vocês não se encontraram, né? Eu disse A mesmo. Mari, eu fui na cidade dela lá, eu falei assim, não, eu tenho que encontrar a minha colega Mari. Ah, mas foi tão bom, Uhum, oh, coisa gostosa. A Mari é um amor. uhum. Que bom que a Mari. Eu disse para ela, manda botar Instagram no teu celular aí, porque nós vamos precisar conversar, né? E olha, ela entrou aqui, conseguiu entrar. Que bom, Mari, que você está aqui também. Pois é, E prof, aí, eu fiz tinha uma encomenda para um presente de casamento de um jogo de toalha da Butmaia. Aí eu fiz com a coisa mais linda, eu fiz do camafeu sei. branco. Uhum. Por aquele trabalho que eu dei, que eu fiz, aquela encomenda, eu tive mais 3 encomendas do mesmo modelo, cada um mais lindo do que o outro. Tá vendo? É isso que eu falo. É isso que eu falo. Veja como é importante, né? Em cima de um que você fez para o casamento, com certeza ela mostrou para os convidados ou para as amigas, fez mais 3, né? Mais 3, e fiz um cinza, mas ficou maravilhoso. E Olha, eu falei assim, gente, podia mudar, porque tem tanto camafeu bonito, mas quis aquele modelo daquele camafeu. sei. Mas é gostoso a gente fazer, porque você faz um camafeu, aí você não tem que ficar olhando depois na aula, e você vai deslanchando. Que bom saber disso, né? Agora, a gente sabe que esse camafeu, o que deu falado, esse modelo, né? Ele é E muito aquele
lindo. E aqueles outros que estão na escola, não estou vendo as alunas fazer aqueles modelos. Tem mais 2, né? Na escola. Uhum. Tu tá sumindo da tela. Aí, agora voltou. Isso. E me conta, você tem participado de feiras ali em Brasília? Existe esse tipo de possibilidades ou ali é mais restrito para as amigas, para as pessoas que você conhece? Aqui é mais restrito, porque as feiras, para você entrar nessas feiras, às vezes você gasta mais para entrar na feira do que vender qualquer coisa. Uhum. Então, a gente já tem o pessoal que me conhece, que eu faço. Então, eles ligam e pedem, né? Uhum. E aqui no condomínio onde eu moro agora, eles fazem também um bazarzinho, eu participo do bazar. Agora, no outro condomínio que eu morava mais longe, lá eu morei 23 anos, então tinha a academia, e na academia todo mundo lá sempre fazia feiras. Direto a gente fazia feira. Os alunos da academia montavam a feirinha ali, era aquela festa, então todo mundo me conhecia, tinha meu telefone, ligava, mas devagarzinho a gente, nesse outro local agora que eu moro, devagarzinho a gente vai, as pessoas vão conhecendo, né? Eu vi que a Mari disse que está fazendo camafeu e o ateliê dos Nós também diz que o camafeu é um sucesso e é por aí, né? A gente seguindo. Tu sabes que eu estou parando de fazer feira, eu não estou mais participando, eu fazia muito também, mas depois da pandemia, não sei se eu cansei, o que aconteceu, só sei que assim, parece que não é para mim. Então eu estou deixando meio de lado, estou tentando desenvolver outras coisas, porque é complicado fazer feira, principalmente aqui. Mas você já tem tanta coisa com as aulas para gravar para gente, aí o tempo vai ficando restrito. Porque entre atender as encomendas e fazer as gravações, praticamente leva o tempo todo da gente, né? E depois a gente tem outros compromissos, tem fisioterapia para fazer, tem isso, tem aquilo. Quando tu viu, a semana passou e tu não consegue fazer muito mais, né? Então a gente precisa focar mais naquilo que a gente quer, né? Por isso que eu estou largando das feiras por enquanto. Não digo que daqui a uns anos não faça, mas a princípio, por enquanto, não, né? Porque te leva bastante tempo, tu cansa bastante também nisso. Né? É cansativo fazer uma feira. Né? E o que era que eu tinha dito outro dia que eu... esses dias eu fiz um comentário que até depois me perguntaram se eu iria fazer lançamentos ou não. Eu disse, não, eu coloquei num comentário com uma das pessoas que eu prefiro fazer como faço, que é a escola, né? Mas se eu tiver que fazer lançamentos, vou fazer lançamentos também, não quer dizer que eu não faça. Só que, assim, eu gosto mais dessa forma de aula, né? De aula gravada, de aula estando ali já pronta, de divulgar dessa forma, né? Mas a gente vai à luta, vai fazer aquilo que precisa ser feito, né? Cada dia, né, prof? Sim. Sim. A gente vai levando. Se aparecer uma oportunidade, claro que ninguém vai deixar a oportunidade de lado. Vamos aproveitá-la, né? Com certeza. A gente abraça tudo que aparece pela frente, né, Neida? Mas e me diz, não conseguiu fazer o marido aprender ainda? Não. Não, isso não é para mim, não. Mas a minha sogra, Ana, até 20 dias antes de morrer, ela fazia um macramê. E ela fazia assim, aprendeu, em pouco tempo ela aprendeu. Ela não fazia bem feitinho, que era aquele macramê solto, né? Ela não conseguia apertar, porque ela estava com 95 anos. Nossa! Mas a paixão dela também era, a hora que ela via, Dona Maria, olha que tem modelo novo. Ela olhava, mas esse é muito difícil. Eu falei assim, não, difícil é só a gente pegar. Que legal, menina, tu viu? A Vivi, adoro o método
da prof. Sou de Blumenau e acompanho as aulas no YouTube. Mil maravilhas, né? Que bom a gente saber que as pessoas estão interagindo, que as pessoas gostam disso e que nós precisamos divulgar cada vez mais, né? Pois é, eu queria que eu desse aula, eu falei assim, não, eu vou dar para vocês um site, que vocês vão ter uma professora, vocês estão em casa e vão fazer coisas belíssimas. E diversas já estão fazendo, através das aulas no YouTube. Só que eu falei assim, agora vocês têm que entrar na escola, porque é na escola que tem coisa linda, diferente. Eu nem te perguntei se é diferente ou se não é, mas que bom que você falou. São desafios, porque a hora que a gente vê aquele chamado assim, modelo novo, que você olha, o olho chega de até brilhar, sair. É mais um desafio que a prof está passando para a gente. Mas eu tenho um desafio lindo ali, que eu acho que logo, logo eu vou ter que gravar para vocês, porque ele está quase pronto. Menina, que peça que ficou. Ficou assim um espetáculo, né? E claro que eu não vou poder mostrar, vou só deixar as pessoas cada vez mais curiosas, né? Porque lá na escola a curiosidade é bom demais, porque a gente fica matiçada. E é lá na escola que saem essas coisas, né? A gente precisa colocar ali, porque eu gosto de ter essa interagir com as pessoas num lugar onde a gente se conhece, onde a gente conversa, onde a gente pode trocar ideias, né? Eu não sei se é porque eu passei tantos anos ensinando que eu preciso desse contato assim, né? Mas é bom demais, prof. Eu acho que a gente no YouTube é bom, mas a escola é bom demais. Demais mesmo. Já deixei a pulguinha atrás da orelha do Ateliê dos Nós. Essa peça é de vestuário? Vamos deixar a pulguinha atrás da orelha. O pior que para o vestuário a gente tem que ter um manequim para fazer, né, prof? Precisa, porque assim, sem o manequim dá para fazer, mas é muito complicado. Quando eu comecei peças de vestuário, eu pegava travesseiro, amarrava bem, ou vestia. Mas eu tentei aquele modelo da escola, que é aquele cinto com a saia de saída, assim, para a gente colocar por cima. Não consegui. Eu amarrei, mas ficou pequeno, porque a gente vai puxar aquele negócio, fica solto. É difícil, não é minha praia. Mas fica uma peça linda, uma peça que tu pode usar tanto na cintura quanto no degote. Tu pode usar degote canoa, pode usar ele com degote para as costas. Aquela peça ali tem diversas utilidades, assim, né? Aquela da fitinha, então, gente, que coisa mais delicada, mimosa, muito linda. É verdade. E tem outras peças assim que a gente pode ir desenvolvendo, mas como eu falo para as pessoas, é complicado porque nós precisamos gravar uma peça e parece que é rápido. Quando o vídeo está pronto, parece ser rápido, mas não é. Tu leva de 8, 10 horas para gravar uma peça, porque eu tenho que fazer a peça e gravar aqueles pedaços e não é fácil, é super demorado, né? Até quem trabalha assim, por exemplo, com cordões, com essas coisas, é mais fácil, porque quando tu faz um desenho, depois o restante se repete, né? Ou então são peças pequenas, fica mais fácil. Mas nessas peças que eu faço, não importa se é na toalha ou se é no vestuário, como é fio mais leve, mais fino, é muito mais demorado para gravar, né? Mas a gente não desiste nunca, né? Não, desistir jamais. O que mais que eu queria te perguntar, com o que você trabalhou antes do macramê? Foi pintura em tecido. Só pintura, então, não trabalhou assim fora de casa? Não, trabalhei fora. Trabalhei muito tempo em banco. Trabalhei no Bradesco, era bancária. Que legal!
Aí Então, eu já tive alunos de depois, todas as profissões. é, Uhum. aí depois eu parei de trabalhar e você entra em depressão, porque fica, né? Aí eu comecei a arrumar Ah, uma coisinha para fazer aqui, outra coisinha para fazer ali, até aham. achar uma macramê. Viu? Quando eu digo para as pessoas assim, enquanto você está trabalhando, aprende o plano B. Aprende Não, a alguma gente tem que ter, manualidade. Tem tem. que ter. Porque é complicado a pessoa parar de trabalhar como profissional e depois não encontrar nada assim que possa satisfazê-la na vida, né? E é pior que a gente procura, vai, não dá. E não tinha que ser assim, né? Tinha que se procurar uma coisa, começar Uhum. e ir em frente. Não, mas aí aquilo não te chama atenção. Uhum. E Ó, a Ateliê dos Nós diz que tentou pintura, mas não funcionou. A Eliana Mendes, seus materiais são excelentes, Ana. Aprendi macramê assistindo seus vídeos no YouTube. Mais uma, então, né? Eu pois preciso dizer, é, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar aquele like, de compartilhar, porque o meu canal no YouTube está meio devagar, meio, sabe? E eu não sei se é o YouTube que está deixando a gente deixando de divulgar o que está acontecendo, mas está bem devagar. Então, vou pedir aqui, para quem está nos assistindo, vai lá, dá um like, compartilha, se inscreve, para que a gente possa ter relevância no YouTube também, né? Mas te cortei o assunto e nós estávamos falando de ter um plano B para quando se aposenta, né? é. E E quando fala. o macramê entrou na vida, aí eu falei assim, é esse mesmo que eu quero. Eu tive, uma vez nós fomos para viajar, nós fomos para Nova York, eu coloquei a linha na toalhinha, falei assim, durante o voo, eu Não, vou possível. mandar brasa. Fiz uma toalhinha. Oh, já pensou se a moda pega? Pois é porque aí você não fica com aquela tensão de voo, né? Uhum. Aí você tá ali, o pessoal passava assim, a aeromoça passava, olhava assim, Uhum. nossa, que lindo, e eu mandando brasa. E consegui fazer uma toalhinha. Viu? Viu? Tu sabes que eu, há muitos tempos, assim, conforme eu viajava para Porto Alegre, eu sentava mais ou menos no meio do ônibus e tem aquela proteção do banco. Eu prendia as amostrinhas ali e fazia as amostras, porque eu não tinha tempo em casa de fazer as amostras, eu fazia na viagem. Pois é, e o tempo passa e a gente, É, quando vê, já chegou, né? uhum. É bem por aí, porque senão, se você não ocupa esses tempos que a gente tem, assim, por exemplo, de uma viagem, de aqueles minutinhos que você tem para chegar ali e fazer isso, no meu caso, eram as amostras, porque eu sempre gostei de ter a amostra física, né? Até para poder mostrar para a aluna como é que vai ficar na É, toalha. Então, eu precisava de todos esses detalhes, né? Estou vendo aqui, a Fernanda Rodrigues também entrou. Nossa, temos umas quantas aqui nos assistindo. A Alcione, a Vera Cristina, a Lide, a Marina, a Márcia, a Eliana, a Mara, a Eneida, a MP, Sem Joias, Semijoias, Mari Lima, Antônio Carlos, Márcia Machado, Regina Crespi, Kátia Silva, Elianária, Maria Bertioli, Ateliê dos Nós, a Lilian Souza, a Maria Aparecida Guerra, a Lília Macramê, Irene Pivoto, Aparecida Oliveira, Eliane Mendes, Yolanda, Vivi Bordados, a Tânia Chagas, Luz da Lu Macramê e Lourdes Garcia. Olha quantas amigas que nós temos ali ouvindo a tua história, né? Então, eu quero pois é. que você conte mais alguma coisa sobre o macramê que tenha te feito feliz na tua vida, que tenha te deixado assim orgulhosa, não só aquela do casamento, mas se tiver mais alguma história que você possa contar, fique à vontade.
Mas eu sou sempre orgulhosa dos meus macramês. Eu só não sou orgulhosa das minhas amostras, porque eu costumei, quando eu comecei a aprender macramê, eu fazia minhas amostras numa toalha e fui montando a toalha. Agora não tem nem jeito de lavar a toalha, fica aquela toalha feia. Mas os mais novos agora, eu estou fazendo igual você ensinou, né? Porque é um jeito, assim, muito interessante de fazer as amostras. E Sim. fica delicada, né? Para você guardar na pasta. E uma toalha não tem como você. Então, deixa eu te contar uma história dessa da toalha, que até para as pessoas que estão assistindo, que vão começar a fazer as amostras, depois vai mostrar para cliente. Então, tinha uma aluna que ela fazia pedacinhos ao redor de uma toalha, né? Só que eu sempre oriento para fazer naquele tecidinho, fazer de um lado e fazer do outro. Como eu mostro ali naquela videoaula que tem na escola, como montar o teu próprio mostruário, né? E um dia tinha essa senhora, então, que fazia todos os pedacinhos ao redor da toalha, mas manuseia aqui, a outra pega ali, aquilo vai ficando suja, vai ficando... Pois é o meu caso. E aí chegou uma que ela era muito desbocada, a Mari conhece. Ela chega na aula e pegou aquela toalha, olhou assim, ela disse, jogou em cima da mesa, ela disse, de quem é este pano de chão? Só que assim, a gente conhecia ela, sabia o quanto ela era brincalhona, o quanto ela fazia isso para distrair o grupo, né? Porque ela também precisava, era uma pessoa que era depressiva, mas ela queria se soltar e não achava um lugar para isso. E aí caiu na minha aula e começou a se soltar até demais. Quando ela disse aquilo, de quem é esse pano de chão? Foi uma gargalhada só. Pois é, o meu parece pano de chão. Mas foi importante porque aí a pessoa percebeu que realmente, deixando ao redor de uma toalha, ele vai ficando feia. As amostras vão ficando feias, né? Por mais que tu cuide, por mais que tu lave, não é a mesma coisa que você ter dentro de uma pasta, bem organizada, bem protegida, né? Pois então, é, assim, a sua aula de amostras, ela foi assim maravilhosa, mas maravilhosa, porque para a gente aprender, né? Porque como fazer? Sim, porque tu precisa colocar ela de uma forma que ela fique fixa ali dentro, né? E aí eu colocava, ela era tão tinhosa, essa minha aluna, que eu colocava dentro da pasta. O que ela fazia? Ela tirava fora a cartolina com as amostras. Aí vai me estragar minhas amostras, vou ter que refazer de novo, porque o próprio suor da mão estraga, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei um plástico nesse sentido e o outro no outro sentido. Quando ela foi tirar, ela não conseguiu. Ela disse, não acredito que a prof não vai me deixar tirar a pasta, tirar a folha daqui de dentro. Eu digo, não, tu não vai tirar mais nenhuma de dentro do plástico. Porque ele estraga, a gente precisa ter essa consciência de preservar aquilo que a gente fez, de manter o macramê sempre bonito, bem organizado, né? Porque é o teu cartão de visita, né? As minhas amostras também eu faço o seguinte, eu termino de fazer a toalha, eu vou no scanner e dou escaneada nela e escrevo toda a receitinha ali na foto, né? E ao lado eu estou pregando a amostra. Então agora está fazendo uma coisa decente. Olha, viu? A gente precisa de todos esses detalhes, porque não adianta confiar na cabeça, porque não adianta, não funciona. As gurias diziam assim, nossa, a professora, ela lembra da medida deste, da medida daquele. Naquela época, hoje já não é mais assim. É verdade. Então, se eu tivesse confiado só na minha cabeça, hoje eu estaria com problema, né? E outra coisa, você pode ter a foto da toalha, igual eu faço, mas se não tiver a amostra para você fazer, olhar e como que foi feito, você não consegue. É complicado, né? Então, a amostra é muito importante para a gente que faz o macramê. Sim.
é bem importante você ter tudo isso guardado, ter todos os detalhes, ter o teu caderno de anotação, ter se quiser fazer o desenho, faça todas as informações que você conseguir colocar, que tipo de material você utilizou, qual é o comprimento, qual é a toalha, qual é a medida. Tudo isso precisa ser anotado, né? Tem, prof. Porque as toalhas, tem toalhas que você pega um tamanho, tem outra que é outro tamanho, eles não têm assim aquelas toalhas, aquela medida certa. Cada vez, cada uma que você pega, ela tem uma medida. E quando você vai pegar a fita métrica, vai ficar lá 4 centímetros, chegou lá no final, deu 3. Aí eu disse, meu Deus, e agora? E se o negócio ficar tudo junto? Ou se ficar muito largo? Aí... Mas, assim, por exemplo, eu sei que é muito difícil, eu acho que a maior dificuldade é essa, para quem está iniciando, é separar os espaços para colocar os grupinhos dentro, mas depois que tu pega o jeito, é super fácil de fazer. É fácil, mas no início, a gente pena. Então, igual quando a gente vai colocar de 2 cores, sim, aí o bicho pega. Porque se é de uma cor só, não tem problema. Não. Tu coloca tudo e depois tu só separa os grupinhos. Mas quando é 2 ou mais cores, é importante essa separação, porque senão tu chega lá no final, vai dar problema. Não vai ter que mexer. Não vai. Vai ter que mexer tudo, organizar de novo. Então, você vai perder mais tempo por conta disso, né? Uhum. E também a linha, né? Quando a gente, o tamanho da linha, do modelo que a gente vai fazer. Sim. Se não fizer certinho. É no complicado isso. No meu início, quando eu comecei a aprender, eu fazia a minha régua de papelão. Aí eu passava a linha. Não passava a linha, o papelão encurvava. Aí a linha diminuía. A hora que eu ia terminar, não dava para terminar, porque precisava dar. Eu falei assim, meu Deus. A gente, quando começa, cada história assim, né? Que depois a gente passa o tempo, a gente ri. A Mari está dizendo que ainda acha difícil de separar os espaços. Mas é complicado mesmo. Sabe que às vezes tem toalhas que a gente precisa, faz uma vez, faz 2 e complica, né? Então, sempre assim, aquela medida que eu dou, cada 20 fios dentro de 4 centímetros, é uma média. Pode ser 4,2 ou 3,9. Tem que ir ajeitando os alfinetes até conseguir acertar direitinho, né? Mas o mais difícil que eu acho, prof, é quando a gente vai colocar o primeiro bloco de linha. Quando você colocou o primeiro bloco de linha, lá para frente você consegue já colocar tudo certinho. Muito raro, assim, dá um erro. Mas se você colocou o bloco de linha, vamos supor, 4 centímetros, nos outros você dá certinho o espaço da linha. Depois que tu consegue entender como é que funciona, isso aí é tirar de letra daí, né? É bem tranquilo, né? Mas que bom saber que você está, assim, se deliciando no macramê. Pois é. Esses dias eu estou assim meio parada no macramê porque eu estou fazendo roupinha de bebê. Ai, que legal. Eneida, o papo está gostoso. Teríamos mais coisas para conversar, mas o tempo está acabando. Eu quero que você deixe uma mensagem para as nossas ouvintes, para as nossas seguidoras, para aquelas que vão ouvir mais adiante, porque vai estar lá no YouTube, vai estar salva essa live. Então, eu quero que você deixe um recadinho para elas e fique à vontade. Gente, olha, não deixe ficar só no YouTube. Entre na escola, porque ali vocês vão ver coisas lindas, maravilhosas. Se no YouTube é bonito, na escola a gente realiza. Eu quero te agradecer, Eneida. Foi muito bom conversar contigo e confirmar o que a Eneida acabou de falar. Se você já gosta do que tem no YouTube, imagina o que tem na escola, né? E lá na escola é que a gente deixa assim aquela peça que encanta ainda mais, né? Porque, claro, a gente quer um pouquinho mais de segredos, um pouquinho mais de
de carinho para aquelas pessoas que pagam para conhecer outros produtos, né? Então, Eneida, que seja assim maravilhoso o teu macramê cada vez melhor, que você encontre pessoas que valorizem aquilo que você faz, são essas pessoas que nós procuramos, né? E ali em Brasília tem, em Goiânia, aliás, a Tierli, que ela tem um ateliê de noivas, que é uma querida também, enfim. Olha, logo, logo, quem sabe eu vou conhecer Brasília também, porque já tenho tantas pessoas. Você tem duas aqui em Brasília, pois eu é. e Mari. Quem sabe um dia eu arrisco ir até Brasília. Né? Prof, antes de terminar, outra coisa. E o encontro de macramê aí no sul. Pois é, menina, eu estou pensando aqui, não posso prometer nada, porque vai depender de outras pessoas, mas não desistir de vocês não, tá? Aí qualquer coisa, depois eu aviso daí, tá? Tá ótimo, prof. Então, um beijão. Fica com Deus. Um abraço a todos os colegas macrameiras. Isso aí. Um grande beijo para você, um grande beijo para todos que estão nos ouvindo. E daqui 15 dias tem mais pessoas para vir contar a história aqui com a gente, né? Então, tchau, tchau. Tchau, querida. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.